Todo mundo acha que o fantasma de Esparta é a definição da brutalidade cega. A gente cresceu acreditando que Kratos massacrou o Olimpo inteiro simplesmente porque estava com raiva, mas a verdade é muito mais perturbadora. A fúria espartana nunca foi sobre ódio, era sobre medo. O pânico sufocante de um homem que precisava do barulho de ossos quebrando e deuses caindo, que se ele parasse de matar por um único segundo, o silêncio faria ele ouvir os gritos da própria esposa e da filha ecoando na cabeça dele. Hoje nós vamos provar para você que a saga clássica de God of War não foi uma história de vingança. Foi a fuga desesperada de um homem que usou o sangue do mundo inteiro como anestesia, porque era incapaz de perdoar a si mesmo. E como essa dor não foi resolvida, criou o pior monstro que a Grécia já viu. Só que depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos a Migrante Nerd, deixa o seu like, no final você vai acabar se esquecendo. Nós sempre olhamos para a saga clássica de Kratos como uma fantasia de poder definitivo. O cara pega as lâminas do caos e rasga o panteão grego inteiro no meio. É divertido, é brutal. E a gente comprou muito fácil essa ideia de que ele era movido por uma sede de vingança implacável contra os deuses que o traíram. Mas a gente precisa olhar para isso tudo de novo. Forma rasa de enxergar vai dizer que Kratos é o símbolo absoluto da raiva e da força. Mas a verdade que quase passa batida é que a fundação inteira desse período do personagem é baseada numa fuga emocional. Aquela pele branca que ele carrega não é uma estética visual bacana ou uma pintura de guerra intimidadora. É a cinza da esposa e da filha que ele mesmo matou, grudada no corpo dele para sempre. É um monumento físico ao seu maior fracasso. Como você foge de uma lembrança quando ela vira parte da sua própria pele? Você não foge. Quando Kratos decide destruir o Olimpo e afundar a Grécia no caos, a vingança contra Zeus era apenas na superfície. No fundo, a questão é que, para uma mente estilhaçada, é muito mais fácil aniquilar o mundo exterior do que confrontar a ruína do lado de dentro. O massacre não era o objetivo final. Era só a ferramenta que ele usava para projetar no mundo o ódio que ele sentia de si mesmo. Ele precisava que o Olimpo queimasse e gritasse, simplesmente para não ter que lidar com o silêncio das suas próprias cinzas. E é por isso que a transição para a mitologia nórdica é tão genial. Kratos destruiu a sua terra natal e fugiu para o frio de Midgard. Quando nós reencontramos em 2018, ele parece diferente, calado, barbudo, solta frases de efeito como o famoso "não peça desculpas, seja melhor". Muita gente olhou para isso e pensou, olha só, ele virou um mestre estoico, focado e no controle. Mas isso é uma ilusão, Kratos não alcançou a paz, ele só mudou a estratégia de fuga. Quando Faye morre, Kratos reage com o que ele conhece de melhor, a contenção absoluta. Assim que ele acende a pira funerária dela, ele vive o seu luto em um silêncio duro e isolado. Em vez de compartilhar a dor, ele veste a sua armadura de pragmatismo e arrasta o filho Atreus para caçar. Ele exige que o garoto feche o coração para o sofrimento do mundo. A lógica interna de Kratos é brutal e triste. Ele acredita que, se amputar as próprias emoções, nunca mais vai sofrer a dor de perder alguém, nem vai repetir o erro que o transformou no fantasma de Esparta. Nós fazemos isso com a vida real. Quando uma perda ou um fracasso machuca fundo demais, a gente veste a armadura do pragmatismo. Mergulhamos no trabalho, evitamos conversas difíceis, nos isolamos e confundimos silêncio com força. Só que engolir a dor não faz ela desaparecer. Ela apodrece do lado de dentro. O peso dos segredos do passado de Kratos é tão grande que começa a envenenar fisicamente o próprio Atreus, que fica doente sem saber o motivo. O luto que a gente não processa sempre acaba contaminando e machucando quem está perto de nós. Para quebrar esse ciclo de contaminação, a gente precisa ter coragem de olhar para nossas partes mais feias e encará-las de frente. E aliás, se você gosta desse tipo de mergulho que vai além dos pixels e usa a jornada dos personagens para explicar a nossa própria vida, já se inscreve aqui no Migrante Nerd. Nós estamos sempre quebrando a superfície dessas histórias para encontrar esse tipo de verdade. E a verdade que Kratos estava prestes a descobrir era assustadora. Porque a viagem até o pico mais alto de todos os reinos não era só um pedido final de uma esposa morta. Foi uma armadilha meticulosamente criada por ela. Ela sabia que a única forma de salvar o marido e o filho era forçar Kratos a enfrentar o único inimigo que ele jamais conseguiria matar com os punhos. Para entender o tamanho da guerra que estava acontecendo dentro da cabeça dele, a gente precisa olhar para o que Kratos segura nas mãos. No universo de God of War, uma arma nunca é só um pedaço de metal para abrir caminho. Ela é um termômetro exato da alma de quem a carrega. As lâminas do caos não são apenas espadas estilosas com correntes. Elas são a escravidão, o pecado primordial e a vergonha. Elas representam o massacre da própria família. É por isso que durante os anos em Midgard,
Kratos esconde as cicatrizes das correntes com ataduras apertadas nos braços. Ele está literalmente tapando as marcas do seu maior fracasso, tentando varrer o monstro para debaixo do tapete. E no lugar delas, ele se apega ao machado Leviatã. Frio, focado, de ritmo calculado. O machado é o oposto do caos grego. Ele é a herança da fé e a ponte moral que Kratos usa para tentar ser um pai e um homem controlado. Mas o machado é gelo e a fundação do passado de Kratos é feito do fogo. Uma hora, o machado simplesmente não dá conta de resolver as coisas. Quando Atreus adoece pelo peso dos segredos que o pai esconde, Kratos é forçado a voltar para casa e resgatar as lâminas. A cena dele desenrolando as ataduras das próprias mãos é de uma violência psicológica absurda. Ele está despindo a mentira. E quando a alucinação de Atena zomba dele, tentando garantir que ele nunca vai deixar de ser um monstro, Kratos dá a resposta que muda a trajetória da vida dele. Mas não sou mais o seu monstro. Ele pega a exata mesma arma que usou para destruir a sua primeira família na Grécia, mas agora o propósito é salvar o seu filho no mundo nórdico. Ele entende que a arma não define quem ele é. O propósito por detrás do golpe é algo que separa o tirano do protetor. Essa evolução se consolida quando ele empunha a lança Dalpnir. Pela primeira vez na vida adulta, ele recebe uma arma que não foi uma punição divina nem um fardo herdado. É uma lança forjada por escolha, carregando o símbolo da sua terra natal, feita não para aniquilar o mundo, mas para defendê-lo. Só que ter o arsenal resolvido e o filho seguro não era o fim da linha. Kratos conseguiu consertar o mundo ao seu redor, mas a verdadeira absolvição exige uma viagem que nenhuma arma consegue vencer. E é exatamente isso que a expansão Valhalla entrega. Valhalla não é um salão de glória viking para as lutas infinitas. É a mente do próprio Kratos. É um labirinto psicológico construído com as memórias que ele passou a vida inteira tentando esquecer. Lá dentro, ele é forçado a caminhar carregando a cabeça de Hélios. E Hélios não está ali por acaso. Ele é a representação exata daquela escuridão que nós todos trancamos no fundo da gaveta, a nossa sombra. Ele é o juiz interno implacável, a voz que fica sussurrando na orelha de Kratos que o auto-perdão é uma ilusão patética e que o fantasma de Esparta nunca vai deixar de ser um monstro irremediável. E o ápice desse mergulho subverte completamente o que a gente espera. Todo mundo achou que o chefe final do DLC seria uma batalha brutal contra o Kratos jovem, mas a genialidade da história está em perceber que se o velho Kratos espancasse a sua versão mais nova, ele estaria apenas repetindo a mesma doença da Grécia. Tentar resolver o ódio destruindo a parte que ele odeia. A paz não se faz com a espada, se faz com a palavra. Diante do reflexo de si mesmo, sentado no trono de Ares, Kratos faz um monólogo que é um dos momentos mais pesados de toda a história dos videogames. Ele finalmente para de culpar a manipulação dos deuses pelo seu destino. Ele olha para as próprias mãos e diz: "Eu escolhi". Ele admite que os crimes deles são imperdoáveis. Mas, em vez de atacar esse reflexo, ele o abraça. Ele olha para os olhos encharcados de raiva da sua versão mais nova e diz: Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Ele finalmente entende que abraçar o monstro interior é a única forma de parar de projetar os monstros no mundo exterior. O perdão que ele alcança não é uma borracha mágica apagando sua ficha criminal cósmica. É, de forma muito simples e dolorosa, se dar o direito de mudar. Mas o que sobra do deus da guerra quando a guerra finalmente acaba? Quando Kratos finalmente caminha em direção à luz final do Valhalla, ele aceita o trono. Não como um tirano para cobrar sacrifícios, mas como um protetor para servir. E o detalhe mais bonito de toda essa jornada é simbólico. A cinza da pele dele, aquele lembrete cadavérico que já vinha desbotando com os séculos, finalmente perde o seu peso moral sob a iluminação quente do salão. Ele deixa de ser o deus da dor e do sofrimento para se tornar o deus da esperança. A mensagem que a Odisseia do Fantasma de Esparta deixa para nós é brutalmente honesta. O passado não muda. As escolhas erradas, a dor que causamos e o luto que nós tentamos soterrar sob o trabalho ou sob a raiva continuam lá. A única coisa que podemos controlar é o que vamos fazer com a lembrança de tudo isso amanhã. Kratos passou séculos tentando matar a própria mente, quebrando o mundo inteiro no processo. Até entender que o único jeito de vencer os seus piores demônios não é levantando uma lâmina contra eles. É tendo a coragem de sentar na mesma mesa. O auto-perdão não vai apagar a história. Ele só vai te dar a permissão para não ser o mesmo monstro
no futuro. Então, Cybernet, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E se quiser ajudar o canal aqui, ó, aqui você pode fazer pela Amazon. Você não recebe nenhum acréscimo de dinheiro, nenhum centavo a mais. E eu recebo uma comissão que ajuda pra caramba no final do mês. Se quiser ajudar diretamente, aqui pelo Pix. Ambos os dois estão na descrição também, um link para cada um deles. Você pode usar tudo aqui do YouTube, se tornar membro, Hypar, valeu demais. E toda uma série de ajuda, beleza? Mas o seu engajamento, você sabe, te ajuda pra caramba. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.